Aleluia. Senhor, nós rogamos ao Teu Espírito Santo pela Tua palavra. Tua palavra é uma parte importante desse tempo, que ela seja o que sempre foi, viva e eficaz, Senhor. Que ela divida as juntas e medulas, que discirna os corações, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, acima da nossa vontade. Que a Tua vontade realmente seja, ó Pai, a nossa escolha nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Você já deu boa noite para a pessoa que está do teu lado aí? Então dá uma boa noite para ela aí. Amém. Graças a Deus. Aqui de cima a gente consegue ver famílias, conseguimos ver amigos, irmãos. Vivemos num ambiente de paz, graças a Deus. A igreja é um ambiente de paz, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, livro mais fácil de encontrar. Gênesis capítulo 1. Para quem ainda usa a Bíblia de papel, abra a sua Bíblia. Para quem usa ela digital, possa ligar a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vou ler os 4 primeiros versículos. Eu quero poder ter um tempo aqui de falar algumas coisas que Deus vem falando comigo há algum tempo. É sempre um desafio muito grande estar aqui. A gente costuma dizer que, quem sabe, a temperatura da panela é a mão que mexe, né? Estar aqui é um desafio muito grande para você ouvir o que Deus tem para falar com o seu povo, né? Para você não inventar moda, para você realmente ser exato naquilo que Deus tem para o povo dele. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Até aí, por enquanto. Esse texto, ele traz uma narrativa interessante, porque é como se fosse o start, o início de todas as coisas. No momento onde Deus, ele começa a fazer, transformar a terra. Alguns teólogos afirmam que a terra, ela não era sem forma e vazia. Porque tudo que Deus, e tem sentido isso, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Tudo que Deus faz tem um propósito. Eu não consigo imaginar Deus fazendo uma terra sem forma e vazia. E alguns teólogos afirmam que esse estar sem forma e vazia foi um processo onde Satanás, quando ele foi lançado do céu à terra, e ao cair sobre a terra se tornou um verdadeiro caos. Mas eu não quero me deter nessa teoria. Eu quero falar sobre 2 elementos que vão ser o alicerce para o meu discurso nessa noite. Eu quero falar sobre o caos e eu quero falar sobre a luz. Eu quero falar sobre a terra estar sem forma e vazia. E eu quero falar do processo de transformação de Deus na terra. A teoria do caos, segundo a ciência, é quando Deus, né, é quando o caos nada mais é do que algo sem forma, é algo vazio. E alguns teólogos, alguns cientistas dizem o seguinte:
A teoria do caos é uma das leis mais importantes do universo. Está presente na essência de quase tudo que nos cerca. A ideia central da teoria é que uma pequena mudança no início de um evento pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. A ciência diz que a teoria do caos é essa: qualquer transformação no início dos fatos, dos eventos, pode redundar em consequências absolutamente desconhecidas. É fácil você pensar isso. Imagina que nós vamos botar o piso numa casa. E se você errar 1 centímetro que seja, no final daquela obra, com certeza vai ficar tudo desnivelado. Uma única mudança no processo de início faz com que tudo seja diferente, seja transformado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que um casal, ele planeja ter um filho, só que ele não consegue ter esse filho. E por conta disso, ele vai aos médicos e os médicos dão um diagnóstico negativo de que tanto o pai como a mãe não podem ter filhos. E aí eles decidem adotar uma criança. E esse processo de adotar uma criança transforma o coração daquele casal profundamente. Ele descobre um amor intenso pelos órfãos e pelos necessitados. Uma mudança mínima no seu planejamento e tudo dentro de nós muda. Tudo dentro de nós muda. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por um caos. Momentos de crise, momentos de dor, momentos de perdas, momentos de diagnósticos de doenças, de desertos, de notícias trágicas. E cada dia que passa, infelizmente, nós temos sido tomados por informações que têm mudado a nossa concepção sobre a vida. Nenhum de nós estamos isentos do deserto. A Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, passou 40 dias no deserto. As notícias ruins, elas vêm para todos nós. Nós não estamos isentos das notícias trágicas, dos acontecimentos que tiram o nosso chão. Mas eu quero te falar algo nessa noite. As melhores lições de Deus são em tempos de caos. Recentemente, um casal de amigos recebeu um diagnóstico onde seu filho estava com um caroço na região da garganta. E aí ele foi no médico especialista e a doutora deu para eles uma notícia que desestabiliza qualquer pai e qualquer mãe. Eles afirmaram que a médica supostamente falou que poderia ser um tumor. Aquela informação, ela de alguma forma mexeu com aquele casal. Imagina você levar o seu filho para um hospital, pensando ser uma coisa e de repente recebe um diagnóstico de uma doença terrível, um câncer. Mas aquilo mexeu profundamente com aquele casal, principalmente com a esposa desse amigo. O que ela fez depois dali, ela nunca tinha feito antes. Ela passou a orar mais, ela passou a jejuar mais, ela passou a ser mais grata a Deus. Mexeu com as estruturas emocionais dessa irmã. E nesse processo, ela foi no INCA, foi no Hospital do Câncer, e ao chegar lá, se deparou com uma realidade muito dolorida, onde crianças
de cabeça raspada, com um quadro de câncer. E quando a doutora olhou, a especialista deu um outro diagnóstico. Falou que não, poderia ser apenas um cisto. E pela graça de Deus era apenas um cisto. O diagnóstico era apenas um cisto. Mas aquilo mexeu com as emoções, transformou o rumo daquele casal. Como todas as notícias que de alguma forma nos atingem, sendo elas boas ou não, elas normalmente mexem com as nossas dores. Um livro que eu li, chamado O Sorriso Escondido de Deus, o autor, John Piper, ele fala o seguinte, que o cisne canta melhor quando sofre. As nossas melhores orações, as nossas mais sinceras orações, são em tempos de sofrimento. E ele traz a narrativa de homens e mulheres de Deus, que mudaram o rumo e a sua percepção sobre a vida, por conta das dores e dos sofrimentos. Quantos de nós passamos por momentos de tribulação, momentos de crise, momentos de caos, momentos de diagnósticos negativos, de informações que desestabilizam a nossa vida, arrancam o nosso chão, e nós ficamos muitas vezes sem saber o que falar. O que cabe a nós apenas é chorar. Não temos força nem para abrir os nossos lábios, tamanha angústia e tamanha dor. A única maneira de Deus mostrar para nós que Ele está no controle é quando a gente está em situação em que nós não podemos controlar absolutamente nada. Teólogos modernos querem tirar da igreja a principal ferramenta de transformação, que é o sofrimento. O problema é quando não entendemos o sofrimento e entramos por um caminho de amargura e de questionamentos. A Bíblia fala no Salmo 127, a partir do versículo 2, diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Existem pessoas que se alimentam de pão de dores, por conta das trágicas notícias, das trágicas diagnósticos. Eles se alimentam de tal forma dessas informações que enchem seu coração de amargura e se distanciam de Deus, se distanciam da igreja. Eu quero te falar algo nessa noite. O sofrimento é profundamente importante na vida do discípulo. Há cerca de 5 anos atrás, eu e minha esposa tivemos um sonho de ter um filho. E assim, como planejado, como nós sonhamos, como nós idealizamos, tudo aconteceu de acordo com aquilo que nós planejamos. Só existia uma coisa que não estava no nosso planejamento. Quando o Heitor nasceu, ele nasceu com muita dificuldade de respirar. E ele foi para a incubadora. É a pior cena que um pai pode ver. Você vê seu filho à beira da morte. Recém-nascido. E eu olhar ele naquela incubadora, chegava a criança, saía a criança, Heitor lá. E eu não entendendo nada, até que a pediatra veio até mim e falou: ó, pai, seu filho está com uma dificuldade muito grande de respirar. Ele precisa de auxílio mecânico para respirar, e provavelmente teremos que interná-lo para checar o que está acontecendo. E como aqui não tem vaga, nós teremos que transferi-lo para o Rio de Janeiro. O meu chão sumiu. Eu entrei dentro do banheiro, chorei profundamente. E falei: Jesus, tem misericórdia. O que era para ser um dia de festa, se tornou um dia de caos.
Mas como eu sei que o meu Redentor vive, eu depositei todas as minhas expectativas e esperança nele. E ao chegar de novo diante da pediatra, ela falou, de fato ele precisa de um auxílio mecânico para respirar, nós vamos ter que internar ele agora, ele precisa se alimentar, o quadro dele é difícil. E eu falei, mas o meu Redentor vive. E aí entubaram ele, botaram ele dentro de uma UTI móvel, e eu desci pelos elevadores daquele hospital, e na recepção a minha família, enquanto todos estavam esperando uma boa notícia, estava eu atravessando aquela segunda-feira chuvosa com meu filho todo entubado, sem eu saber se ele iria viver. Entrei dentro daquela UTI neonatal, aquela UTI neonatal, crianças pequenas, assim, é difícil até descrever. E eu lembro que a doutora falou assim para mim, pai, você é a única pessoa que tem autorização para tocar no teu filho, porque vocês têm o mesmo DNA. E eu botei a mão no meu filho dentro da incubadora, orei por ele, fiz uma oração como eu nunca fiz na minha vida, entreguei meu filho a Deus e falei, Senhor, esse filho não é meu, eu não tenho controle de absolutamente nada, ele é teu, e eu entrego ele para que ele vá às nações, eu entrego ele totalmente ao Senhor, para que ele seja um baluarte, para que ele seja um pioneiro do Evangelho em outras nações. E eu chorando, entreguei meu filho ao Senhor naquela manhã. E o quadro era de infecção, mas o resultado foi positivo. Passou uma semana, 12 dias, meu filho teve alta, plenamente curado. O que aquilo fez em mim? Me tornou um homem mais sensível, um pai melhor, um ser humano melhor. Eu entendi o que Deus queria falar comigo naquela manhã, naquele dia, naquela semana. Engraçado que a doutora falou para mim, você, pai, é o único que tem um DNA para tocar no teu filho. Eu quero te falar alguma coisa nessa noite. A única pessoa que pode tocar em você é o Senhor, porque você e ele têm o mesmo DNA. Então, o seu sofrimento, a sua dor, as suas tristezas, o seu diagnóstico, eu quero te falar, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo está no controle de Deus. Todos nós passamos por privações, mas Deus não perde o controle de nada. As pessoas que mais têm para dar são as que mais sofreram e superaram os seus sofrimentos. Nós temos a mania de achar que temos o controle de tudo, mas o caos mostra que não. Você está aqui me olhando, talvez você pense no teu interior que tudo acabou, que não tem mais esperança. Eu quero te falar que tem sim. Eu quero te falar que essa notícia que tu recebeu, essa informação que você recebeu, Deus está no controle de tudo. Ninguém que está aqui nesse auditório escapa do deserto. Ou já passou, ou vai passar, ou está passando por um deserto. Mas eu quero te falar algo. O Espírito Santo paira sobre o caos. O Espírito Santo paira sobre o abismo. Imagina Deus olhando o seu sofrimento e falando, filho, eu estou com você, eu tenho o melhor para você, eu jamais perco o controle. Tudo isso
é para você aprender que a casa que você tem, a família que você tem, a vida que você tem, tudo que você tem, é Deus que te deu, e que Deus tem o controle de tudo. E muitas das vezes nós temos que passar por processos de sofrimento para entender isso. Salmo 32, Davi, ele fala o seguinte: não seja como um cavalo, nem como uma mula, que só obedece com freios e cabrestos. O que ele está querendo dizer? Que existem pessoas que só obedecem por meio do sofrimento. Só obedecem quando precisam ser corrigidas. Quando a Bíblia fala no Salmo 127, que Deus dá enquanto nós dormimos, sabe o que ele está querendo dizer para nós? É que tem gente que acordada atrapalha. Então Deus tem que adormir essa pessoa, Deus tem que aquietar essa pessoa, para Ele tratar, para Ele cuidar. Então, se Deus está te parando, se você está num processo de sofrimento, eu quero te falar uma coisa: procure ouvir Deus nesse tempo. É possível que Deus queira corrigir a rota da sua vida. O sofrimento é extremamente didático. Quantas pessoas, ao entenderem o sofrimento, se tornaram pessoas melhores? Quantos pais, ao receberem diagnósticos de enfermidades do filho, se tornaram pais melhores? Quantas pessoas alargaram o coração, porque não poderiam ter filhos, e passaram a adotar crianças, e isso fez dela pessoas melhores? Precisamos entender o sofrimento, porque aquilo que não te mata, te deixa mais forte. A escola de Deus, ela não é teórica, ela é prática. A Bíblia fala que Davi foi ungido rei ainda novo, e talvez a gente pense que o processo da unção até ele assumir o reinado tenha sido um processo curto, e não foi. Foi de 10 a 12 anos de perseguição e sofrimento, até que ele estivesse pronto para se tornar o maior rei de Israel. E o que Deus quer fazer contigo? Aonde Deus quer tocar na tua vida? Nas obras de Michelangelo, que foi um grande artista do Renascimento, a história diz que Michelangelo, às vezes, ele misturava barro com sangue. Ele pegava o barro, amolecia o barro e misturava com o próprio sangue. E no final da obra, ela se tornava irreparável, linda, magnífica. Às vezes, Deus vai ter que misturar o seu sofrimento com o barro que você é, para fazer de você uma pessoa melhor. Porém, você precisa entender o porquê que você está nesse tempo. E quando nós não entendemos esse tempo, retornamos ao Salmo 127, que diz que come pão de dores, ou seja, se alimenta das amarguras e se fecha para o que Deus tem diante de nós. E o que Deus tem diante de nós, apesar de nós, é algo lindo, é algo maravilhoso. E talvez essa leve e momentânea tribulação que você está passando vai redundar em frutos eternos. Você vai se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, porque Deus está corrigindo a rota da sua existência. A palavra disciplina significa trazer para o caminho. E por algum momento, talvez você esteja fora desse caminho, e Deus esteja fazendo isso, corrigindo a rota do seu trajeto. E ao corrigir a rota do seu trajeto, eu volto à teoria do caos, que uma mínima mudança no início dos fatos redunda em mudanças significativas no futuro. Eu não sabia que quando, eu lembro que quando eu tinha 20 anos de idade, recém-convertido, 2 anos de convertidos, 21 anos de idade, fui chamado para trabalhar no projeto
projeto não tinha galpão, tinha apenas aquele prédio. Samuel me fez um convite, eu ainda novo. Eu falei, beleza, vou para um lugar onde eu só vou orar e ler, vou me tornar um avivalista. Nas primeiras semanas foi só faxina, e isso durou algum tempo. E todo o processo que eu vivi foi determinante para me tornar um pai que eu sou, um marido que eu sou, um cidadão que eu sou e um discípulo que eu sou. Quantas vezes eu tive que tirar água debaixo desse subsolo aqui, você não tem ideia. Me deram uma sexta-feira 13, uma marreta de 15 quilos, que o nome dela era Gorete. E falaram, Arthur, você quer ser um discípulo? Então toma essa sexta-feira e quebra aquela escada. Lembra, Samuel, que tinha uma escada aqui? Cada marretada que eu dava, eu tinha raiva do capeta e raiva de mim. Brau! E brau! Mas, e eu falava, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que tu quer para a minha vida? E Deus falava, é isso aí, você está na escola do meu discipulado pessoal. Você está nas minhas mãos, você é o barro e eu sou o alvareiro. E eu vou te mudar, e eu vou te transformar. E todo o processo. E quando eu olho para... Hoje eu sento na minha casa e olho para tudo que eu vivo hoje. Família, filho, igreja. Uma pessoa melhor, um cidadão melhor. E eu vejo que nesses últimos 10, 15 anos de processo de Deus, o quanto se fez necessário para que hoje eu pudesse ser o que eu sou. É necessário entendermos o processo de Deus na nossa vida. Porque o final é magnífico, queridos. No final das contas, você vai dizer assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Não deixe que o sofrimento roube de você a essência. Não se amargure, não dê as costas para a igreja, para Deus, para as pessoas que te amam. Mais vale a ferida feita por aquele que ama do abraço daquele que te odeia. O sofrimento, o deserto, o caos é profundamente importante para a tua e para a minha vida. Precisamos entendê-lo. Porque ao entendê-lo, nos tornaremos discípulos, pessoas melhores. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler alguns versículos, eu queria que você ouvisse os versículos que eu vou ler. Porque ele fala exatamente do que Deus fez com Israel e que está fazendo contigo. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que nem tu, nem os teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Não se envelheceram as suas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, o teu coração, que como um homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os teus mandamentos do Senhor, para andares nos teus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, na terra de ribeiro, de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo, de cevada e de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não faltará coisa alguma, verás cujas pedras são de ferro, e cujos montes poderás cavar o cobre. Uma profecia para o povo de Israel,
fala de um processo de deserto. E fala de todo o processo em que o povo de Israel viveu. Se nós olharmos para as 10 pragas do Egito, o povo de Israel estava lá, nas 10 pragas. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo o que Ele iria fazer com ele. E é possível que nessa noite, você esteja aqui desanimado, sem força, talvez transtornado, cansado, querendo desistir. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus começou a falar no meu coração que Ele iria colocar fim em alguns desertos nessa noite. E que Deus também renovaria as suas forças para continuar seguindo. E que Deus iria curar enfermidades nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Ficasse de pé com fé, porque eu sei o que Deus tem para fazer nessa noite. Eu creio o que Deus vai fazer contigo nessa noite. Algo profundo da parte de Deus Ele vai fazer contigo nessa noite. Nós vamos cantar uma canção e eu queria que você fechasse seus olhos. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no secreto, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és os meus temores, tua forte mão me guiará. Aleluia! Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Quero orar por você. Você pode vir aqui na frente para eu orar por você? Debachuri que arabaçu. Cheire andaracarabaçu. Perembiaço que orabaxi.
Quero orar por você. Deus vai te curar. Deus vai cessar alguns desertos. Pode vir, eu sei que tem gente. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pode chorar, pode chorar. Hey! Hey! Oh! Receba! Hey! Rebarabachurianda, hey! Hey! Rebarecado, roda, hey! Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pessoas, estou recebendo a cura. Você está sendo curado essa noite. Você vai no médico, o médico vai te dar um diagnóstico diferente. Ei! Ei! O Senhor coloca um termo no teu deserto. O Senhor coloca um termo no teu deserto. Hoje cessa alguns desertos. Cessa alguns desertos. Algumas pessoas serão curadas instantaneamente de suas enfermidades. Outras receberão uma carga, uma dose a mais de renovo,
para resistir a esse tempo. Ei! Senhor dos céus e da terra, Tu és poderoso, Senhor. Tu és um Deus de eternidade a eternidade. Tu és um Deus que faz o fim desde o começo. Tu és o alfa, o ômega, Tu és o princípio e o fim. E nós nessa noite, Senhor, mais uma vez, recorremos à Tua palavra como bússola, como verdade, como cura, como transformação. Cura pessoas definitivamente aqui, Senhor. Abre a madre. Oh, Ramana. Se diagnóstico de doença, receba cura, receba cura, receba cura. Sobre a tua casa, repouse a bênção do Senhor. Sobre os seus filhos, sobre os seus pais, repouse a bênção do Senhor. Seja renovado, seja renovada, seja curado, seja curada. Receba do Senhor o conforto, a paz. Que Deus restaure o seu lar, que Deus restaure o seu casamento. Ei, Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda ao Senhor. Bachure Marabarabaçu. Vá para o teu lugar com posse, recebendo do Senhor.